IF Saúde, o momento mais saudável do seu dia. Uma produção dos alunos de medicina da UNAERP e integrantes do IFMSA Brasil. Olá, ouvintes. Meu nome é Priscila Godoy, sou estudante de medicina da UNAERP. Eu sou a Gabriela Mello, também estudante de medicina da UNAERP. Nós somos integrantes da IFMSA Brasil UNAERP e esse é o IF Saúde, um programa em que abordamos temas relacionados à saúde e aos direitos humanos com a participação de profissionais da área. Hoje o nosso tema será a violência contra a mulher, uma abordagem jurídica. Bom, nós vamos entrevistar a doutora Carolina Moreira Gama, ela que é quarta juíza auxiliar da comarca de Ribeirão Preto, juíza integrante colaboradora da Comesp, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário, e juíza coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa de Ribeirão Preto. Primeiramente, muito obrigada pela presença, doutora Carolina. É uma honra tê-la aqui conosco. Então, vamos começar? Bom, a pandemia da Covid-19, ela trouxe medidas de isolamento social, que foram implementadas ao longo desses meses. Devido a isso, a violência doméstica, ela tem aumentado, doutora? A gente tem alguns dados do Brasil? Boa tarde, então, para vocês, ouvintes. Boa tarde, meninas, as entrevistadoras de hoje. Para mim é um prazer estar com vocês, porque, como a gente estava conversando antes, né, falar de violência doméstica é sempre importante. Levar não só dados, estatísticas, mas também falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa rede de Ribeirão Preto, da região. Eu acho que são muitas dúvidas, né? Então, obrigado pela oportunidade. Realmente, isso já está praticamente avaliado em todo o país, Priscila, que subiram os números de violência doméstica na pandemia. E o que já era esperado pela maioria das pessoas que são os especialistas no tema, no sentido de que a violência doméstica, ela tende a se manifestar quando as pessoas estão mais segregadas, quando essa mulher encontra mais dificuldade de apoio externo. Então, toda mulher que está num relacionamento, numa posição de maior isolamento, esses números tendem a aumentar. Então, a pandemia trouxe o cenário ideal, né? O que a gente diz para isso se verificar e resultar na violência doméstica. Ainda assim, tem muitos números agora na pandemia que estão desconhecidos das autoridades da saúde e do judiciário, porque tem números que não estão chegando na gente como chegava em época antes da pandemia, no sentido de que alguns serviços estão com solução de continuidade. Então, por exemplo, embora a saúde aqui de Ribeirão esteja atendendo a pleno vapor casos de violência contra a mulher, física, psicológica, a DDM, aqui em Ribeirão Preto, aberta sempre para o atendimento presencial e estendido agora para o BO eletrônico, esteja atendendo alguns outros serviços, podem estar aí com alguma dificuldade de acessar essa mulher, o que é normal, né, numa época que a gente está aí vivenciando a pandemia. O fórum, por exemplo, de Ribeirão Preto, se encontra fechado, né, agora trabalhando no sistema de plantão, então são poucas as pessoas que podem ingressar dentro do fórum, mas a gente está trabalhando remotamente de forma contínua. Então o judiciário nunca parou, nem o Ministério Público, nem a Defensoria, mas pode ser que essa mulher, estou dando um exemplo, ao se deparar com uma porta fechada de fórum, possa causar a dificuldade de levar um processo para frente. Isso a gente sabe que acontece, né? Então, nada melhor do que as informações, inclusive que vocês estão passando aqui via rádio, de que ela saiba que, embora a gente esteja na pandemia, alguns trabalhos estejam remotos ou virtuais, eles estão acontecendo. Certo. Doutora, uma outra dúvida é esse aumento da violência doméstica. Ele é resultado do estresse, né, que agrava essa situação, que, na verdade, já é o modo de funcionamento dessa dinâmica familiar? Exatamente. O que a gente detecta na violência doméstica é que ele é um problema de complexa ordem, né, e de complexas causas. Então, não dá para a gente falar, por exemplo, que uma família que apenas vive a dificuldade econômica, ela ali é onde haverá mais violência, né? Na verdade, a violência doméstica, nesse sentido, infelizmente, ela é bem democrática. Então, nós temos todo tipo de situação que pode degringolar e escalar para uma violência doméstica. Então, desde situações, como você bem colocou,
de estresse relacionado aí a outros problemas cotidianos de um casal, né? E aí eu posso até colocar a questão da pandemia, a questão de dificuldade econômica financeira, mas também de outras ordens que estão totalmente alheias a isso, né? Uma questão muito íntima do relacionamento dos dois desgastado de alguma forma, de comportamentos machistas repetitivos também. Então, assim, existe toda uma causa, né, que é muito ampla nesse termo de violência doméstica. Agora, sem dúvida que a gente percebe que isso, mais do que o estresse, mais do que algumas dificuldades intrafamiliares, sem dúvida nenhuma, uma mulher mais isolada, uma mulher mais retraída, uma mulher com poucas amizades, com comportamento social recluso, essa sim é a vítima mais que a gente encontra mais dificuldade de salvaguardar. Bom, doutora, o que nós temos percebido, né, é que medidas de isolamento social, né, a própria restrição da movimentação urbana, limitações financeiras e uma certa insegurança generalizada, de certa forma, acaba encorajando os abusadores, né? Lhes dá poder e até um controle adicional, que tudo isso tem sido proporcionado pela própria pandemia, né? A pergunta é, como que a gente consegue romper esse ciclo? Perfeita pergunta. Eu acho que é bem isso que você colocou, sem dúvida, né? Como eu estava falando agora, a situação da violência doméstica, ela conta, né, com essa mulher isolada, com essa mulher menos disponível para o olhar público. E o jeito que a gente muda um cenário desse é justamente o que a gente brinca, né, de meter a colher. É a gente realmente passar a se envolver no cotidiano, entre os nossos amigos, familiares, ter um discurso propositivo para essa mulher, no sentido de que, olha, eu estou aqui para você, ainda que você não queira denunciá-lo, eu quero te ouvir, eu quero que você me ligue, eu quero que você me procure, porque muitas vezes, Priscila, essa mulher não se sente suficientemente fortalecida, ou realmente, na verdade, ela não quer um caminho criminalizante, isso é perfeitamente normal, um caminho punitivo, simplesmente para este homem, né? Existe, às vezes, algum sentimento, às vezes é mãe e filho, né? Existem muitos casos de mãe e filho, então ela não quer trilhar esse caminho do processo criminal, mas ela precisa da ajuda. Então, a gente tem que começar a pensar, isso eu digo para todo mundo, que a violência doméstica ela não se combate apenas incentivando essa mulher a fazer um BO, ela se combate de diversas outras formas, e inclusive a gente detecta que o melhor jeito da gente atuar na ajuda desta mulher é estando com ela, ou seja, reforçando comportamentos dela, reforçando que ela possa contar com os amigos, com os vizinhos, com a família. Realmente essa colaboração, às vezes, ela conta mais do que um incentivo a simplesmente registrar um boletim de ocorrência. Realmente, doutora, quanto mais essa mulher está isolada, né, de certa forma, fica muito mais difícil ela acessar uma ajuda. Bom, doutora, as redes de apoio, né, como as delegacias da mulher, elas têm seguido os horários regulares ou teve alguma alteração devido à pandemia? Como têm sido esses horários ultimamente? Isso, a DDM nunca fechou, ela sempre atuou no horário regular dela de funcionamento. Evidente que quando a gente teve aquele primeiro momento que a gente chamou, né, de avaliar quais serviços ficariam abertos, pode ser ali que a DDM possa ter tido uma dificuldade. Inclusive, eu soube que bem no comecinho da pandemia, ela teve até uma queda do telefone. Então, foi uma coisa bem pontual que a DDM passou e não passa mais. Então, ela está funcionando, o horário é o normal. Lembrando que em Ribeirão Preto, de fim de semana, a gente nunca contou com a DDM aberta, né? Isso é uma questão local nossa, existe em São Paulo delegacias 24 horas da mulher, mas aqui em Ribeirão nunca tivemos. Então, essa mulher ainda pode acessar o plantão, né, que é a delegacia central aqui de Ribeirão Preto, que funciona aos fins de semana também no atendimento presencial. Mas o bacana de falar é que agora essa mulher tem um pouco até mais, a gente até estendeu na pandemia, isso foi uma iniciativa evidente da Polícia Civil, que foi muito especial para essa mulher, dela também poder lavrar o boletim de ocorrência eletrônico, como eu mencionei antes. Então, antes, quando havia um delito do tipo furto, alguns delitos específicos, a gente conseguia fazer o BO eletrônico, mas a violência doméstica não, ele exigia que a mulher fosse até lá, porque existe uma questão muito específica dessa mulher contar o que vivenciou, essa mulher tem algumas perguntas e formulários de risco que a delegacia está acostumada a tratar com ela, então era muito necessário que ela fosse. Na pandemia, a gente teve que repensar isso,
né? Porque muitas mulheres não conseguiam realmente acessar fisicamente, presencialmente a DDM. Então, a Polícia Civil veio com esse mecanismo a mais, essa ferramenta, está disponível no site da Polícia Civil, você pode entrar lá, mulher ou outra pessoa que queira denunciar, faz o boletim de ocorrência eletrônico, e aí, Priscila, o próximo passo é que provavelmente alguém da delegacia vai entrar em contato com essa mulher para ratificar as declarações ou para saber alguma coisa que ficou faltando, porque é evidente que é um relato leigo ali, né? Ela fez sem ajuda nenhuma, mas muitas vezes, só com o relato dela, a gente já está dando a medida protetiva. Então, está sendo muito bom e está sendo muito ágil. Então, é uma ferramenta a mais que surgiu nessa época de pandemia e que tende a ficar. A gente já andou conversando aqui com a delegada, ela já também tem uma orientação ali da Polícia Civil que deu muito certo, então eles pretendem manter esse tipo de sistema também a mais, né, na DDM. Isso é muito bom. Doutora, fazendo um gancho, né, com esse assunto, quais outros suportes online e presencial essa mulher, né, vítima de violência, ela pode recorrer após já ter feito a denúncia? Ótimo. A gente, aqui em Ribeirão Preto, a gente definiu que nós vamos trabalhar com multiportas. Então, o que quer dizer isso? Que aonde essa mulher recorrer primeiro, ou onde ela for mais fácil para ela acessar, ela poderá ser atendida e garantida na medida protetiva. Então, depois, se vocês quiserem, a gente deixa aqui a nossa relação de todos os e-mails que a gente tem. A gente tem o e-mail do Anexo da Violência Doméstica, do nosso setor técnico, ela pode mandar um e-mail direto para lá, sem precisar recorrer ao BO, delegacia. Ela pode mandar um e-mail direto para a Defensoria Pública, ela pode mandar um e-mail direto para o promotor, ela pode mandar um e-mail direto para o NAEM, que é o nosso núcleo de atendimento especializado da mulher, que também atende por e-mail e por telefone. Ela pode também acionar a Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto para fazer essa primeira denúncia, esse primeiro pedido de ajuda. Então, são várias portas de entrada. E fora isso, também temos a saúde, né, que é muito importante dizer. Se ela aportar na saúde também, a gente já tem uma rede muito bem qualificada em Ribeirão Preto para fazer esse atendimento e que, de novo, não é obrigado a realmente levar o caso dessa mulher para um processo criminal. Muitas vezes, o pessoal da saúde também consegue acessar direto ao judiciário para um acompanhamento ou para uma medida protetiva que não precise necessariamente trilhar o caminho do processo criminal. Então, isso é muito bom dizer. Então, aqui, a gente tem bastante vias, né, bastante caminhos para essa mulher vitimizada, e seria muito interessante depois deixar com vocês todo esse cenário e todos esses endereços eletrônicos para ela poder ficar bem à vontade para se manifestar. Sim, a gente agradece se a doutora puder deixar depois dessa relação que a gente divulga, né, porque é realmente muito importante. Para além, doutora, a diferença na denúncia, no caso de violência física, se ela for atual ou não, se ela tivesse sido antes? Perfeito, Gabriela. Então, como vocês sabem já, né, que a gente estava conversando, vocês já são quase especialistas, nós temos várias violências, né? Não são só violências físicas, ou seja, aquelas que ficam no corpo, né, e que são visíveis até a olho nu, muitas vezes, mas também violências psíquicas, psicológicas, morais, violências de ordem sexual e muitas violências sexuais, como estupro, às vezes não deixam marcas, né? Não deixam vestígios que possam ser periciados. E a gente tem, inclusive, a violência patrimonial, que é aquela violência na qual o homem, de alguma forma, né, o agressor, consegue controlar essa mulher financeiramente, então ela fica à deriva, né, financeiramente, dependendo dele, né, a ponto de tudo ter que contar com ele financeiramente. Então, são amplas, né, as violências que podem ser cometidas contra uma mulher. E aí, Gabriela, respondendo a sua pergunta, essa mulher foi agredida muito tempo antes, só agora se fortaleceu para tomar essa atitude. Não importa, né, porque muitas vezes pode ser que a gente não consiga, num processo criminal, ir para frente para provar aquela lesão corporal que ela teve. Mas com o relato dela, isso pode dar ensejo a um outro delito, que é o de vias de fato, quando as marcas não estão mais presentes, ou ainda que esse processo criminal não vingue, a gente pode conceder as medidas protetivas para ela. E para isso basta o simples relato dela, né? Então, ela falando o que aconteceu, conseguiram determinar para a gente, olha, faz uma semana, faz 2 semanas, as minhas marcas já não existem mais. O que mais importa para a gente é a coerência de um relato,
né? Que ela possa explicar o que aconteceu. De novo, isso é importante dizer, não precisa de testemunha, né? Até porque a violência doméstica também, por característica, natureza própria, ela acontece sem o olhar de testemunhos, né? Ela acontece a quatro paredes, na maioria, imensa maioria das vezes. Então, o que o juízo pede para essa mulher, na verdade, é um relato minimamente coerente, um relato verossímil, no qual ela possa dar maiores informações que ela puder, né, do que aconteceu com ela, e ela tenha credibilidade para isso. Isso é uma grande inovação, eu diria, porque antes, há anos atrás, e até quando eu me formei juíza, essa mulher encontrava muita dificuldade de acessar as autoridades e de ser validada na sua palavra, né? Havia muito isso de falar assim, só tem a sua palavra contra dele. A gente ouvia muito esse discurso, mas como é que vai provar? E a mulher preocupada com isso, e às vezes preocupada em falar assim, não vai virar nada, eu não vou conseguir provar a minha verdade, não seguia com o seu pedido, ou não procurava a autoridade. E isso mudou, realmente foi uma mudança de mentalidade, de jurisprudência, de entendimento legal que a Lei Maria da Penha nos trouxe. E isso tem sido cada vez, felizmente, mais acolhido. Doutora, nessa pandemia a gente tem ouvido falar bastante sobre esses lares temporários. Qual é o processo e quais são os critérios adotados desde o acolhimento dessa mulher até o fornecimento de vaga para um desses lares? Isso mesmo. Aqui em Ribeirão Preto a gente conta com um abrigo, e aí fica muita dúvida, porque todo mundo fala assim, mas onde fica esse abrigo, né? Por uma série de questões de segurança, até para a mulher mesmo, este é um lugar que a gente não divulga, né? Então, é um lugar que existe em Ribeirão, mas ele tem uma série de regulamentações nas quais a gente não pode falar onde ele fica, ele muitas vezes muda de espaço, né? Então, existe esse espaço para essa mulher. O que a gente tem sempre que ponderar, isso a gente tem feito com muito cuidado, com parceria com o NAEM e com o nosso setor técnico, é que, muitas vezes, essa mulher indo para o abrigo, ela acaba também ficando numa posição muito difícil, no seguinte sentido, por ter esse regramento de segurança do abrigo, ela tem que ficar um tempo realmente isolada, então ela não pode acessar nem a própria família dela, às vezes a mãe, o pai, para falar onde ela está. Então, na verdade, a gente deixa esse abrigo, Gabriele, para uma última oportunidade. Antes, a gente vai tentar avaliar o risco com ela e ver onde ela pode ficar. Às vezes, para ela, é melhor, ao invés de ir para o abrigo, ir para a casa de um parente fora. Então, o que a gente faz? A gente faz essa articulação de rede com o NAEM para poder pagar uma passagem para ela, porque ela vai preferir ficar numa outra cidade. Para nós, é muito mais satisfatório. Atende melhor essa mulher, né? Porque muitas vezes ela vai para o abrigo, tem filhos, ou seja, ela tem que ir com o filho abrigada. Isso, para ela, é muito oneroso, né? Mais oneroso para ela do que para ele, muitas vezes, né? Então, a gente tenta aqui, em Ribeirão Preto, e isso é muito importante, outras articulações anteriores. A gente tem, soube há pouco tempo, que a gente tem aí um projeto, um convênio, inclusive parece que o apoio disso é da Avon. Em São Paulo isso já funciona muito bem, nós estamos tentando trazer para cá. Que, na verdade, não chega a ser o abrigo, mas o financiamento dessa mulher em rede hoteleira, né? Então, isso também, se ela acha que ela pode ficar segura no espaço hoteleiro, a gente também vai tentar trazer isso para cá, para ela não ter que ficar segregada no abrigo, que é um espaço realmente mais penoso para ela, mais difícil para ela ficar. Então, a gente vai tentando aqui ver o que satisfaz melhor essa mulher e o que atende melhor às necessidades dela. Isso para a gente é muito importante. É bem interessante saber sobre isso. E, doutora, a gente tem ouvido falar também sobre a ressocialização do agressor como pena. E como é que isso se dá? Como que essa ressocialização é feita? Em que caso ela é feita? Como funciona? Exato. A gente tem aqui em Ribeirão lidado com esse tipo de pena ou medida protetiva, ou nenhuma coisa nem outra, né? Muitas vezes o próprio autor, estando numa situação muito difícil e até reconhecendo a sua própria violência, ele pede ajuda. A gente já teve vários casos de homens que quiseram cursar um plano ou um curso ressocializante educativo, e isso foi fornecido a eles. E é importante dizer que isso a gente tem em poucas cidades ainda, né? Então foi uma luta e uma conquista nossa de Ribeirão Preto de buscar esse caminho a mais, porque a gente
costuma falar de violência doméstica, e como eu falei agora falando do abrigo, as imposições que a gente faz para resolver essa situação acabam sendo piores para elas do que para eles. Então, quando a gente vai tentar medidas para protegê-la, muitas vezes a gente esquece eles, a gente exclui os homens dessa equação, e para eles é muito confortável, porque eles também não mudam, né? E muitas vezes uma pena para eles é mais fácil de cumprir, uma pena em regime aberto, do que realmente procurar uma mudança efetiva, como fazer um curso, controlar a própria ansiedade, a própria violência, a própria agressividade. Então, o que a gente fez aqui em Ribeirão Preto? Nós tivemos 2 cursos que a gente validou em parceria com o Anexo da Violência Doméstica. Um desses cursos é um curso promovido pela Prefeitura Municipal, que chama Seravig com S, né, que é Serviço de Especialização também para a Reeducação do Ofensor. Esse serviço já existe há 3 anos, a gente já formou muitos homens, são cursos reflexivos e eles acontecem na forma de rodas de conversas, com vários homens que integram esse curso. E olha que interessante falar isso. Na violência doméstica, a reincidência, ela gira por volta de 60%. Nos casos dos homens que fizeram Seravig, a nossa reincidência é de menos de 2%. Então, como é efetivo este homem ir tratar essa questão na forma desses cursos, né? E eles realmente mudam a vida. E muitas vezes, se não mudam com aquela parceira, mudam com a próxima. E caso isso não aconteça, ele tende a repetir a violência também com a próxima parceira. Então, tem sido muito legal. E o outro curso que a gente faz aqui em Ribeirão chama Projeto Olhar, e ele tem uma característica um pouquinho diferente. Ele trabalha esses homens também na forma conjunta, coletiva, mas ele tem técnicas de yoga, meditação e comunicação não violenta. Então, assim, como que a gente tria, né, um curso e o outro? Na verdade, os 2 são adequados, mas como eles são em horários diferentes e eles têm essa especialidade, a gente vai vendo pelo perfil de cada homem e realmente vai encaminhando eles para um ou para outro curso. Os 2 têm sido muito bacanas, a gente só fica assim, na verdade, ansiando por eles serem maiores. Então, a gente hoje tem uma capacidade reduzida de atendimento nesses cursos, porque a gente não tem patrocínio para nenhum desses cursos, e no caso do curso que já é da prefeitura, então bancado por ela, né, é um valor público, a gente ainda conta com um psicólogo para fazer esse atendimento. A gente precisava ampliar um pouco mais essa rede de atendimento municipal também, mas a gente está lutando para isso. Então, é muito importante também que a população comece também a se articular para pedir para os vereadores, pedir para a prefeitura, pedir para isso virar uma política pública da cidade, né? Porque só assim que a gente vai mudar essa realidade também. Doutora Carolina, nós já estamos indo para o final do nosso IF Saúde. Você gostaria de fazer alguma consideração? Obrigada. Eu queria mais agradecer você, Priscila, Gabriela, por esse espaço. Como a gente estava dizendo antes, né? É sempre importante falar desse assunto. A mulher precisa de informações. Eu fui até agora verificar qual que é o endereço virtual, que eu sempre me esqueço, da nossa cartilha, e ele está muito fácil agora, porque a gente comprou um domínio fácil, então é cartilhamariadapenha.com, aqui em Ribeirão Preto, mas depois eu vou deixar com vocês essa cartilha para vocês divulgarem amplamente. Lá tem todos os serviços de Ribeirão Preto, os números, os telefones, os e-mails que ela pode acessar. E mais do que tudo, né, dizer que a violência doméstica não é um problema da polícia, não é um problema particular daquele casal, não é um problema do judiciário, é um problema de todos nós, né, enquanto sociedade. E a gente só vai mudar essa realidade, essa sociedade, se a gente começar a ter envolvimento com esse tema, né? Cada vez mais a gente sabe que a violência doméstica ela traz impactos gerais, e não só para a saúde, para o SUS, para esse locus, né, específico, mas até para o comércio, até para o empresariado, até nas estatísticas que mostram que a mulher, 70% das faltas dela no próprio emprego derivam de alguma causa atrelada à violência doméstica familiar. Então, isso tudo causa impacto até na economia, por exemplo. Então, são vários impactos e a gente precisa começar a olhar para esse problema que antes a gente achava que era compartimentalizado, que era pessoal, que era individual, e esse problema não é. Esse é um problema de sociedade, realmente. Então, a gente conta com a ajuda de todo mundo que possa ouvir o programa, querer mais informações, para poder ajudar a gente nessa causa. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Carolina.
Obrigado pela participação, pela disponibilidade e por nos fornecer todas essas informações. Nós vamos encerrar a nossa entrevista de hoje e esse foi o nosso IF Saúde. Você ouviu uma produção da Medicina na ERP e integrantes da IFMSA Brasil. IF Saúde. O momento mais saudável do seu dia fica por aqui.